Bom dia, meninos e meninas, meu nome é Rogério e está no ar mais uma videoaula. Então o assunto de hoje é sobre a estrutura e as funções gerais do sistema respiratório. Então teve muita gente aí que deixou e-mail e tal, para falar um pouquinho sobre o sistema respiratório, e aí a gente vai falar um pouquinho da estrutura dele, tá? Para a gente entender como que funciona a mecânica da respiração. Então a primeira coisa que a gente tem que saber sobre o sistema respiratório é que ele age em conjunto com o sistema circulatório. Isso tem que estar claro para todos vocês. Então a gente viu lá na videoaula 4 que o sangue tem que circular pelo corpo através do coração, artérias, veias e capilares para quê? Para levar o oxigênio que é proveniente lá dos pulmões, né, que ele absorveu do ar ambiente, e remover o gás carbônico que foi produto tóxico lá do metabolismo. Então, para fazer essa conversão de gases com o ar ambiente, a gente vai ter o sistema respiratório. Então, o tempo todo, a gente está inspirando ar, a gente está colocando ar para dentro, cheio de oxigênio. E aí esse ar vai ser absorvido. Então, a gente vai absorver o oxigênio desse ar e eliminar o gás carbônico que foi proveniente do metabolismo. Então o tempo todo a gente está fazendo isso. Então por minuto aí vocês fazem aproximadamente de 10 a 20 movimentos inspiratórios para quê? Para tirar o oxigênio do ar ambiente, lógico, expelir aquela porcaria do gás carbônico para o ambiente. Então o tempo todo a gente vai ter que fazer isso. Porém, a gente precisa preparar aquele ar que vai entrar pelas suas vias aéreas e chegar aos pulmões para serem absorvidos. Então, aqui no sistema respiratório, a gente vai começar vendo quais são os órgãos componentes desse sistema. Assim como a gente viu os órgãos componentes do sistema circulatório, por exemplo, vamos ver os órgãos componentes do sistema respiratório. Então, primeiro, a gente vai começar por onde o ar entra até onde o ar chega, certo? Então, para começar, o primeiro órgão do sistema circulatório é o nariz. Isso mesmo, gente, o nariz. O nariz é um órgão. Então, o nariz é essa comunicação que a gente tem do nosso meio externo com o nosso meio interno. Aí o ar que entra pelas fossas nasais, ele vai atingir essa cavidade bem grandona aqui, ó, que ela fica aqui na parte interna. Ela fica aqui na parte interna, então do lado de fora parece que é pequeno aqui, então a gente tem as narinas. Só que na parte de dentro aqui, eu tenho uma cavidade nasal e ela é bem ampla. E o ar vai ter que entrar do nariz, né, das fossas nasais, e atingir essa cavidade nasal aqui. Então essa cavidade nasal é o segundo órgão do sistema respiratório. Da cavidade nasal, o ar vai passar por essa terceira parte aqui, ó, que é chamada de faringe. Então a faringe é um tubo muscular que ela liga a cavidade nasal até esse outro órgão que é o 4 aqui, que é chamado de laringe. Então aqui a gente vai ter uma diferença estrutural bastante importante, porque a faringe é um tubo muscular e a laringe é um tubo cartilaginoso. E a partir da laringe até lá quase nos alvéolos, tudo isso que a gente tiver aqui para baixo é cartilagem. Então é um órgão cartilaginoso. E você pergunta, por que é um órgão cartilaginoso? Porque a cartilagem ela tem uma semi-rigidez, que é importante. Porque para a respiração, para a gente tirar ar do ambiente e jogar ar para o ambiente, seus pulmões e vias aéreas vão trabalhar com diferença de pressão. E essa diferença de pressão podia colar as vias aéreas. Para elas não colarem, elas vão ser feitas de cartilagem. Então a gente tem aqui a entrada do ar pelas fossas nasais, então o nariz é o órgão 1, a cavidade nasal é o órgão 2, a faringe, que é um tubo muscular, é o órgão 3, a laringe é o órgão 4. Então aqui na laringe a gente tem, ó, o gogó, que é chamado de cartilagem tireoide, que é um órgão cartilaginoso. Depois da laringe, a gente tem um órgão aqui que é o 5, que é a
traqueia. Então eu trouxe uma traqueia para vocês aqui, ó. Olha só uma traqueia. Então eu tirei isso aqui do meu aspirador de pó. Então essa aqui é a parte que a gente conecta lá no aspirador. E aqui eu tenho um tubo. E esse tubo é cheio de anéis. Então quando a gente vai aspirar lá o chão de casa, então o aspirador ele suga o ar. Então eu vou ter pressão de ar aqui dentro desse tubo. E essa pressão de ar, se esse tubo não tivesse cheio de anéis, ele ia fechar, ó. Então para que servem esses anéis aqui, ó? Esses anéis servem para evitar que a traqueia feche. Sabe qual é o nome disso aqui, ó? Que a gente usa no aspirador de pó? Isso aqui é chamado de traqueia. Então a concepção dele foi baseada na traqueia humana. A traqueia humana é cheia de anéis. Então se a gente for comparar isso aqui com a traqueia que eu tenho, essa parte aqui, ó, que conecta a traqueia nessa parte de cima, seria a laringe. Então isso aqui é a laringe, que é o gogó, essa cartilagem aqui, ó, ela é durinha também, ó, tem uma passagem aqui. E aqui para baixo da laringe eu tenho a traqueia, eu tenho um tubo cheio de semicírculos, cheio de anéis. E esses anéis evitam que a traqueia feche durante nossa respiração, porque a respiração é trabalhada com diferença de pressões. Aí a traqueia vem aqui, ó, e ela se bifurca. E nesse ponto onde a traqueia se bifurca, eu vou ter um nome interessante aqui, ó. Esse ponto onde a traqueia dá essa bifurcação para entrar nos dois pulmões é chamado de carina. Isso mesmo, gente, carina. A carina nada mais é do que a bifurcação da traqueia. E essa bifurcação da traqueia vai dar origem ao brônquio principal direito, que leva o ar ao pulmão direito, e ao brônquio principal esquerdo, que vai levar o ar ao pulmão esquerdo. Esse brônquio aqui, por sua vez, ele vai se ramificando. Então ele vai formando ramificações cada vez menores. E aí é importante a gente classificar os brônquios de acordo com essas curvinhas aqui, certo? Então, como a gente falou lá que as artérias, cada curva que a artéria faz vai mudando de nome, que nem ruas, aqui funciona igual para os brônquios. Então olha só, a traqueia, que é esse tubo cartilaginoso, é um tubo só. Quando ele se ramifica em dois, ele muda de nome e vai chamar brônquio principal. O brônquio principal, por sua vez, ele vai ter essa primeira ramificação aqui. Essa primeira ramificação é chamada de brônquio lobar ou brônquio secundário. Tá? Então, eu tenho aqui o brônquio principal ou brônquio primário, o brônquio lobar ou brônquio secundário, que é a primeira ramificação do brônquio principal, e essa terceira ramificação aqui do brônquio, que é a partir do brônquio secundário, vai chamar brônquio terciário ou brônquio segmentar. Então ficou assim, ó. A primeira, aí eu tenho a traqueia aqui, a primeira curva, brônquio principal ou primário. A segunda curva, brônquio secundário ou lobar. E a terceira curva, brônquio segmentar ou terciário. Então esses são os tipos de brônquios que a gente tem. E esses brônquios terciários, eles vão se ramificando e fazendo ramificações cada vez menores. Então, se vocês olharem essa parte da via aérea, a gente pode comparar com esses galhos aqui, ó. Então, se você pegar essa parte do sistema respiratório, que é a traqueia e os brônquios, isso aí vai ser chamado de árvore brônquica. Por que árvore brônquica? Então, olha só, eu tenho essa parte. Se você pegar o seu sistema respiratório e virar ele de cabeça para baixo, olha o que eu tenho aqui, ó. Certo? Então eu tenho uma estrutura parecida com uma planta. Então olha só, essa parte que forma o tronco da planta é a traqueia, aí ela se bifurca em brônquios, e os brônquios vão se ramificando em porções cada vez menores, certo? E essas porções cada vez menores dos brônquios vão mudando de nome também. Quando chegar aqui no brônquio terciário, o brônquio terciário se ramifica mais de 50 vezes, e ele vai ficando cada vez mais fininho, até chegar lá na ponta. Quando ele fica bem fininho, chegando lá nas pontas, ele vai formar pequenos brônquios que são chamados de bronquíolos. Tá? E esses bronquíolos,
eles chegam bem pertinho de uma estrutura chamada alvéolos pulmonares. Então os alvéolos pulmonares vocês podem compará-lo aqui com um cacho de uva. Então você tem aquele ramo do cacho de uva que ele corresponde ao bronquíolo terminal. E aí as uvas, que são as bolinhas, são os alvéolos. Então o alvéolo é a porção terminal do sistema respiratório, ou seja, o ar tem que entrar pelo nariz, atravessar as vias aéreas até chegar nos alvéolos. E é lá nos alvéolos que aquele oxigênio vai ser absorvido e o gás carbônico vai ser eliminado. Então a gente tem todo esse aparato respiratório aqui para quê? Para levar o ar até os alvéolos. Então, para facilitar a vida de vocês, eu vou dividir toda essa estrutura aqui dos órgãos do sistema respiratório em duas partes principais. A primeira parte é chamada de vias aéreas. O que são as vias aéreas? As vias aéreas é todo o espaço que a gente tem desde o nariz até os bronquíolos. Então eu não vou ficar entrando em cada órgão aqui. Então você sabe que desde o nariz até os bronquíolos a gente vai chamar de vias aéreas. Pergunta, e daí? E daí que as vias aéreas é toda a parte do sistema respiratório que não ocorre trocas gasosas. Então, em nenhuma porção aqui dessa parte que a gente vai chamar de vias aéreas, ou seja, do nariz até o bronquíolo terminal, em nenhuma dessas partes a gente tem troca de gases, não tem intercâmbio de gases. Por quê? Lembra lá no sistema circulatório que as artérias e as veias eram muito grossas para fazer troca de substâncias? Aqui funciona da mesma forma. Aqui a gente tem uma estrutura, tem um tubo muscular, um tubo cartilaginoso, é muito grosso. A gente não consegue trocar oxigênio por gás carbônico. Então, essa parte que a gente vai chamar de vias aéreas, que é toda essa parte azul aqui, ó, ela não sofre trocas gasosas. Então, o ar que passa pelas vias aéreas não sofre trocas. O único local que a gente vai ter trocas gasosas, de fato, no sistema respiratório, são os alvéolos. Então, lá nos alvéolos, a gente vai chamar ele de área de troca gasosa. Então, somente os alvéolos pulmonares serão a parte onde a gente vai pegar o oxigênio do ar ambiente e liberar o gás carbônico para o ambiente. Então, é importante que vocês tenham esse conceito de vias aéreas, que as vias aéreas não ocorrem trocas gasosas lá nas vias aéreas. E o que a gente chama de vias aéreas é o espaço que o ar percorre desde o nariz até os bronquíolos. E aí, a partir dos bronquíolos, a gente tem os alvéolos pulmonares, que parecem cachos de uvas. E lá nos alvéolos pulmonares, a gente tem a área de troca gasosa. É lá nos alvéolos pulmonares que a gente vai pegar o oxigênio do ar e jogar o gás carbônico para o ar. Então, estruturalmente falando, a gente pode dividir o sistema respiratório em vias aéreas e área de troca gasosa. Isso é bastante importante para a gente estudar o sistema, por quê? Aí vocês perguntam, mas se não tem troca gasosa aqui nas vias aéreas, para que elas servem? As vias aéreas, elas são importantes para preparar o ar que vai ser absorvido lá nos alvéolos. Como assim preparar o ar? Olha só que legal. Lá no nariz, vocês viram que tem as fossas nasais, né, as narinas, e lá nas narinas a gente tem pelos, tem pelinho no nariz. Sabe quando você vai andar de ônibus, encosta um cara do seu lado com pelo saindo pro lado de fora aqui, ó? Ele está bem protegido, porque aqueles pelinhos que tem lá na entrada das fossas nasais, eles servem como um filtro, e eles vão filtrar partículas menores que podem ser aspiradas pelas vias aéreas e provocar infecções pulmonares. Tá? Então eles já vão ser filtrados aqui no comecinho do sistema respiratório. Você vai formar uma rede de pelos e aquela rede de pelos consegue filtrar partículas maiores. Então é muito importante que a gente tenha esses pelinhos no nariz para servir como filtro. Olha só, já estou preparando o ar que está entrando na via aérea.
Segundo, cavidade nasal. Aqui na cavidade nasal, a gente tem estruturas ósseas chamadas conchas nasais. Certo? E essas conchas nasais vão fazer o quê? Elas vão estreitar a passagem do ar aqui na cavidade nasal. Por que estreitar? É bom que estreite a passagem aí na cavidade nasal? Ou se é bom? Por que não é legal respirar pela boca? Olha só, a boca, quando você puxa o ar, eu posso puxar o ar rapidinho, ó. E pelo nariz, ó, eu demoro um pouco para levar o ar que passa aí pelas minhas vias aéreas. Por que isso é importante? Olha só, na boca não tem pelo, eu não filtro o ar. E outra, na boca o ar passa direto para a via aérea. Aí você se pergunta, mas não é bom isso? Não é bom por quê? Porque você não vai aquecer o ar que vai entrar para a via aérea. E aí, se você não aquecer o ar que entra nas vias aéreas, eles vão ressecar as vias aéreas. Sabe quando você começa a correr, vai jogar bola, e aí você começa a sentir uma queimação aqui no pescoço e no peito? Quando você sente uma queimação nessa região, significa que você está respirando errado. Como assim? Se eu estou respirando pela boca, eu começo a gerar um ressecamento na via aérea e o ar começa a passar com resistência e dá aquela sensação de queimação na via aérea. E aí você não vai aguentar por muito tempo, porque você não vai ter aquela mucosa que está umidificando o ar, você vai ressecá-la. Então é importante o quê? Que você respire pelo nariz para filtrar o ar, e esse ar tem que passar pela cavidade nasal, que é mais estreita. Quando essa cavidade aqui está estreitada, o ar demora mais para passar aqui. E sabe o que tem lá na cavidade nasal? Ela é altamente vascularizada. E quando o ar o ar entra rápido, demora mais para passar aqui, e aí ele é aquecido por esses capilares que tem aqui na cavidade nasal. Então por isso que é importante respirar pelo nariz, porque o ar vai ser filtrado pelos pelinhos, que são chamados de vibriças, e ele vai ser aquecido na cavidade nasal. E aí ele já está preparado para descer pelas vias aéreas e ser absorvido. E aí ele vai seguir seu fluxo normal. Então aqui na faringe, eu vou dividir esse tubo em 3 partes. A parte nasal da faringe é chamada de nasofaringe. A parte oral da faringe é chamada de orofaringe. Então a faringe é um tubo que serve tanto para o sistema respiratório quanto para o sistema digestório. E essa parte aqui de baixo, que é chamada de laringe, ela também pode ser chamada de laringofaringe. E aqui na laringe o que a gente tem? A gente tem o nosso aparelho de fonação. Então a gente emite sons aqui na laringe, é onde a gente tem as pregas vocais ou cordas vocais, que ficam numa região chamada glote, tá? Que é essa parte superior da laringe. Então o ar vai vir proveniente da faringe, já devidamente filtrado e aquecido, entra na laringe e atinge a traqueia. Aí a traqueia vai se bifurcar numa região chamada carina e formar os brônquios principais, ou brônquios primários. Aí esse brônquio primário ou principal se divide, formando brônquio secundário ou lobar. Aí o brônquio lobar se divide, formando o brônquio terciário ou segmentar. E aí a gente vai ter várias ramificações desse segmentar, até formar os bronquíolos, que são bem fininhos. E aí esses bronquíolos levam o ar para os alvéolos, já devidamente filtrado pelas vibriças, aquecido pela cavidade nasal e umidificado pelo muco presente na via aérea. Então essa é a importância da via aérea para o seu sistema respiratório. E aí aquele ar vai chegar lá nos alvéolos prontinho para ser absorvido e fazer a hematose, que é a troca de oxigênio por gás carbônico que ocorre aqui nos alvéolos. A hematose, eu vou fazer uma aula detalhada só de hematose, certo? Gente, então esse era o objetivo de falar dessa primeira parte do sistema respiratório, de classificar o que a gente chama de vias aéreas, que é o espaço entre o nariz e os bronquíolos, e classificar o que a gente chama de área de troca gasosa, que são os alvéolos. Se isso te ajudou, se você gostou dessa aula, não esquece de dar aquele like básico aqui embaixo, adicionar os favoritos, que isso ajuda a divulgar o nosso canal e mais pessoas verem essas aulas. Obrigado, galera, pela paciência e até o próximo vídeo.